Olá, queridos, graça e paz, saudação fraternal da parte de Cristo Jesus. Estamos retomando aqui, tá? A nossa aula, retomando, nós paramos na página 45 da nossa apostila, término de apostila, tá bom? A gente vai salientar algumas coisas aqui acerca de teoria da inspiração bíblica, tá? A gente já falamos sobre isso em algumas aulas anteriores, porém a gente ainda vê alguns irmãos ainda interpretando de forma equivocada, errônea, fora de contexto, os textos bíblicos, tá bom? Vamos estar orando também para começar a nossa aula. O lugar é novo, o ambiente é novo, tá? A gente está adaptando ainda a forma se vamos filmar nesse ângulo, se vamos mudar o ângulo, mas tudo vai ser alinhado no decorrer dos dias aí, tá bom? Agradeço a compreensão dos irmãos, tá? Culturado pela gente, passando por um processo, estamos num processo ainda, sabe, de enfermidade, fratura de órgãos do corpo, mas enfim. Mas Deus está nos dando vitória em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, glorificamos o teu nome por esse dia, por essa hora, por essa aula. Pedimos, ó Pai, a tua inspiração para a aula de hoje, para que a gente possa ter a totalidade completa do que o Senhor tem para a gente, daquilo que o Senhor tem para revelar a nós, a revelar aos nossos corações na aula de hoje. Nos alcance na mesma proporção que o Senhor sempre nos alcançou por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Vamos lá, página 45. Vida, me empresta o seu telefone aqui, por favor. Só um minutinho. Página 45. 45, por favor. Página da sua apostila 45. Beleza? Ó, página 45. Eu vou preservar a escrita preta, que eu acho que vai ficar melhor. Eu creio que página 45. Um lembrete aqui, tá? Um lembrete. Ainda falta alguns irmãos entregarem o trabalho, tá? A gente não está enviando as aulas, ainda falta alguns irmãos enviarem o trabalho, tá? A gente vai aguardar, tá? Até, basicamente, faltando a última aula para essa apostila. Eu creio que deve ser mais 2 aulas, a gente já tem essa apostila aqui, tá? Então, a gente vai aguardar para o envio. Não enviando, os irmãos vão ter que fazer a prova, tá? E essa prova vai ser 2 horas, né? Não vai ter tempo, né? De uma semana, igual a gente estava fornecendo para os irmãos que estavam em dias com o trabalho, com as aulas, com as provas e tudo mais, tá? Então, ainda falta boa parte do irmão para poder mandar o trabalho. Se eu não me engano, foram 4 alunos que mandaram só o trabalho. Então, os irmãos que não mandaram o trabalho, quer decorar o livro da Bíblia, não consegui decorar tudo. Mas se você conseguisse decorar a metade, você já ganhava, já assim, basicamente quase a média da nossa avaliação, beleza? Página 45, nossa apostila. O título está Teorias da Inspiração Bíblica.
tá? Ó, podemos? Ó, podemos ter revelação sem inspiração, tá? Apocalipse 10, abra por favor, Apocalipse 10, vamos ler o versículo 3 e 4, Apocalipse 10, versículo 3 e 4. O texto diz assim, Apocalipse 10, 4, Apocalipse 10, versículo 3 e 4, diz assim: e clamou com grande voz, como quando brama o leão, ou ruge o leão. E havendo clamado, ó, observe isso aí, e havendo clamado, sublinhe por favor na sua Bíblia, e havendo clamado. Oi? Enfermeria e vida. Vou jogar pro cantinho aqui, tá? Cuidado, tá? Obrigada. Vem pra lá porque já está em outro lugar. Canetas. Ah, marca texto, não marca texto. Sublinha e havendo clamado. Você vai ver no texto, no versículo 3, observe isso aqui. Ó, pegue rapidinho, observe isso aqui. Não perde isso não. Ó, observe isso aqui. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Sublinha a palavra clamado. Pode sublinhar, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Pode sublinhar essa parte final. Isso é para que você possa entender a comunicação do mundo espiritual. Os trovões falam. Os trovões têm vozes. Quando a gente pega aquele texto bíblico da travessia para Gadara, de Marcos 4, a partir do versículo 35, e a continuação no capítulo 5, mas frisando o capítulo 4, versículo 35 de Marcos, diz que Jesus olha para o vento, repreende, porque é espiritual, e ele olha para o mar e manda o mar se calar. Aí eu pergunto, o mar fala? Ao nosso âmbito, à nossa visão física, o mar não fala. Mas na visão espiritual, o mar fala. Porque no mundo espiritual, o que o mar queria dizer? Daqui vocês não passam. Daqui vocês não avançam. Daqui vocês não prosseguem. Deus já começa a falar comigo e com a gente nessa aula aqui. Tá? Porque essa aula é profética. Todas as aulas são proféticas, porque tem que incluir a palavra de Deus. Existem situações que vão parecer que a gente não vai avançar, que a gente não vai conseguir, que nós não vamos romper, mas hoje o Eterno, por meio do Espírito Santo, através da sua palavra, está liberando uma palavra para o mar da nossa vida. Cala-te. Para de ouvir essa voz. Ouça a minha, irmãos, com propriedade e conhecimento de causa, por estar vivenciando. Tem horas que a gente para de ouvir a voz de Deus e começa somente a ouvir o mar dizendo, daqui você não passa, daqui você não avança, daqui você não prossegue. A gente começa a deixar de ouvir todas as palavras que a gente ouviu na areia da igreja, na areia do curso, na areia do ensino, na areia do culto. Sabe aquelas palavras que estão na areia do culto, na areia da igreja? Sabe a palavra?
que tu vai conseguir, é um processo, é uma fase. E a situação vão se avolumando no decorrer que a gente está indo para a promessa, que a gente para e fala, cadê as palavras que você falou lá? Tá difícil romper daqui, mas Deus nunca falou que ia ser fácil. Só que a palavra para a gente nessa hora, nessa aula é: continue crendo na voz que foi falado na areia da igreja, que foi falada por Jesus na areia do culto, na areia da profecia, na areia do ensino, porque não vai ser fácil chegar, mas ele falou: passemos, não tentaremos, passemos para o outro lado. Para que a gente possa continuar aqui, a gente, assim como eu, precisa ouvir isso. Precisa ouvir isso. Não é tentativa, é chegada. Não vai ser fácil, porque ele nunca disse que ia ser fácil, mas ele deu a certeza da chegada. Volte a ouvir a voz que foi falada na areia por Jesus. Amém? Por que eu estou frisando? Eu vou voltar para o versículo 4. Por que eu estou frisando alguns pontos aqui que eu vou frisar? Porque é de suma importância a nossa interpretação de forma sadia. Tá? Eu vou chegar lá. Olha o versículo 4. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, sublinha aí. Então você vê uma alusão, uma gama numérica de 7. Porque não é só um trovão que fala, são 7 vozes. 7 na Bíblia que é profético, 7 na Bíblia é algo profético. Fala muito de ciclo, fala muito de uma coisa que se começa, outra finda para outra começar. Então você atente nos 7. Tá? Então 7 sempre na Bíblia é algo que fala de ciclo, para findar uma coisa, para começar um novo ciclo, para começar uma nova jornada, uma nova trajetória. Tá? E sendo ouvida a voz dos 7 trovões, eu ia escrevê-las. Se João ia escrevê-las, é porque João conseguiu entender do mundo espiritual. Só que tem coisas que é para ficar no espiritual. Tem coisas que se você trouxer para o físico, muitos não vão entender. Por exemplo. Agora vai estar um pouquinho de polêmica. Por exemplo, eu nunca posso trazer uma experiência pessoal que eu tenho ou que eu tive com Deus como doutrina. Porque foi assim comigo, tem que ser assim, não. Doutrina é Bíblia. Tá? Então, era uma experiência que João estava tendo, só que não foi permitido ele escrevê-las. E continuou ressaltando assim: mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela, ou seja, fecha o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Mano, se não foi permitido escrevê-las, para que João iria escrevê-las? Eu fui no evento, eu preciso botar para o pai aqui, mas eu fui no evento uma certa vez que o rapaz falou assim: Deus me revelou quais eram as vozes do trovão, dos 7 trovões. Eu pensei, poxa. Vamos lá. Um ponto aqui rapidinho. Ressalta isso aqui,
tudo certinho. Ó, observe isso aqui. O que foi escrito. Ih, tem outro no chão. Ih, tem outro no chão. Vem com a linha atrás de você. Tem outro no chão. Ih, rapaz. Tem outro no chão, rapaz. Foi. Obrigado, minha filha. Ó, observe isso aqui. Por que eu coloquei isso aqui? Esse eu que ficou estranho, né? Mas tudo bem. Por que eu coloquei sobre a interpretação bíblica aqui? Por que eu coloquei isso aqui assim? Ó. Eu peço coleta de mão com filtro de máquina. Ó. Melhorou, né? Por que eu coloquei isso aqui, ó? Uma observação. Vou deixar que esse com acerto, ó. Abra, por favor, em Jeremias. Abra, por favor, em Jeremias 17:5. Esse é um dos textos mais mal interpretados. 2, tá? Não é o. É 2 da Bíblia. Deus tem seu jeito de falar com a gente, né? Deus é... Acharam? Eu já vou escrever aqui. Você já ouviu muito esse texto, muito. Muito você já ouviu acerca desse texto. Muito, ó. Algumas traduções vai aparecer amaldiçoado. Destaca essas expressões que eu quadro. Vamos para o texto? Vamos. Vamos para o texto? Ó, vamos lá. Olha o que diz. Assim diz o Senhor. Diz quem? O Senhor. Maldito o homem que confia no homem
e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A gente fica só com a primeira parte. Maldito homem que confia no homem. Se eu ficar só com essa parte aqui, eu não posso confiar em mais ninguém. Eu não posso confiar, olha só, eu não posso confiar nem em Cristo encarnado, que se fez carne, que se fez homem para morrer por nós. Se eu pegar essa expressão aqui, a grosso modo, a Bíblia acaba entrando em contradição, e a Bíblia nunca vai entrar em contradição. Porque, maldito homem que confia no homem, se você viaja de avião, se você já viajou de avião, e você faz uma ponte aérea, você viaja para algum lugar, você está confiando em quem? No homem que está pilotando um avião. Por mais que a maioria do piloto de avião não menosprezando a profissão aérea, né, dos avionários, né, dos pilotos de avião, de aviões, né? Mas tem avião que você só sobe, decola e pousa, mas ele é automático. Mas pegando aqui, eu não posso andar de ônibus, porque eu estou confiando no motorista. Eu não posso andar de Uber, porque eu estou confiando no motorista. Eu não posso nem cortar o cabelo. O cara está com uma navalha na mão, o cara passa no meu pescoço. Então esse texto não é isso que o texto está querendo dizer. Que você não tem que confiar, que você não pode confiar no homem. Até porque a salvação é por meio da confiança. Crer no Senhor Jesus e será salvo. A salvação é da confiança de alguém que veio como um homem encarnado, mas morreu na cruz. Sendo que Deus veio como um homem. Tá? Então, quando eu pego o texto sem o contexto e não leio ele todo, gente, pare com esse negócio. A parte A do texto diz, a parte A do versículo diz, para com isso, irmão. A e B. A parte B, não, para com isso, irmão. A Bíblia tem vírgula. A Bíblia nem capítulo nem versículo tinha. Mas quando eu pego o versículo todo, olha o que diz. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, maldito homem que confia no homem. Maldito sou eu que confiar nas minhas próprias forças, nas minhas próprias habilidades, nos meus próprios... É isso que o texto está dizendo. Não está dizendo que eu não posso confiar em outra pessoa. Eu não posso confiar em mim a ponto de pensar, tudo que eu quiser eu resolvo do meu jeito. Aí eu acabo me apartando do Senhor. Porque, irmão, diz a Bíblia que a Deus pertence o querer e o efetuar. Se Deus não quiser, não será efetuado. Mas se Deus quiser, o inferno não impede o efetuado de Deus nas nossas vidas. Oh, glória! Esse aqui é o primeiro versículo. Tá? Quando a gente pega em outra tradução, coloca lá no grupo. Professor, eu ouvi muito isso. Coloca lá no grupo. Professor, eu aprendi muito errado sobre isso. Coloca lá no grupo depois lá. Tá? Quando a gente pega uma outra tradução, olha o que diz. Assim diz o Senhor, amaldiçoado seja o homem que confia no homem e torna carne o seu braço e cujo coração afasta-se do Senhor. Pois ele será como o arbusto no deserto e não verá quando o bem chegar.
porém habitará nos lugares secos, no deserto, em uma terra salgada e não habitada. Quando eu confio em mim mesmo, quando o bem chega, que vem da parte de Deus, porque você precisa se atentar a essa expressão aqui, ó. M, vou botar aqui que fica melhor. M-A-L. Tá? É diferente. Ó, M-A-L, vou botar aqui, ó. Toda vez que você vê mal com L, M-A-L é algo de procedência satânica e diabólica. Todas as vezes. É diferente desse mal aqui, ó. Eu botei que natural, botei como natural do corpo físico, para que vocês possam entender o que eu botar ali. Tá? Vocês possam entender, ó. Exemplo. Deixa eu botar um exemplo de exemplo, ó. Mau hábito. Responde. Mau hábito. Mau humor. Aqui só não entra o mau costume, que é com L. Porque tudo que é mau costume, a pessoa tem mau costume de falar mal da vida dos outros. E aí considera maligna, começa com L. Tá? Então observe isso aqui. Deixa eu só dar um destaque aqui de preto para ficar melhor, para ficar bem frisado. Tudo que é com L é algo de procedência satânica e diabólica, beleza, tá? Tudo que é com U é algo natural do corpo físico. Mau hábito. Nossa, estou com o mau hábito de dormir tarde. Estou com o mau hábito de não fazer exercício físico e tal. Mau humor. Tem gente se não dormir bem, acorda mal-humorado, mal-humorada. Se não se alimenta, tiver com fome, fica mal-humorada. Né? Mau hálito, algo do corpo natural. Você fazer as higienes e tal, ou bucal, ou ver se é algo estomacal, de bactéria e tal, enfim, tá? Tudo isso aqui há uma grande diferença, que é muito bem aplicada quando você lê e ensina a Bíblia Sagrada, tá? Então,
Quando eu confio na minha carne, eu me aparto de Deus. Lembra de Sansão? Uma pergunta aqui. Olha para mim. Eu falei, como o vídeo está aqui, ó. Então eu perguntando para ela, estou perguntando para vocês. Aonde está a força de Sansão? Hã? No cabelo. A gente acha que a força de Sansão estava no cabelo, mas não. A força de Sansão estava na obediência. Sabe por quê? Porque ele dizia assim, olha, todas as vezes que ele flertava com o pecado, ele flertava com o erro, ele dizia assim, vou sair como das outras vezes. Vou sair como antes. Vou sair como das outras vezes. Vou sair como antes. Só que aí ele começou a confiar no seu próprio braço. Porque, irmão, que sono é esse? Que tu está dormindo no colo de alguém que corta teu cabelo e você não acorda. Só que, olha só, eu preciso pegar esse texto aqui. Olha o que a Bíblia diz. Só que Sansão não sabia que o Espírito havia saído dele. Que o Espírito do Senhor havia saído dele. Havia se retirado dele. Irmãos, olha só. Na nossa próxima matéria sobre pneumatologia e depois soteriologia, que são nossas últimas matérias, você vai entender a diferença do Espírito no Antigo Testamento e no Novo. Já vou começar por aqui. Porque não existe essa que se você pecar, o Espírito Santo de Deus sai de você. Porque ele não é onisciente. Porque ele vai ter que ficar vindo em mim e saindo, vindo em mim e saindo, vindo em mim e saindo. Por quê? Porque eu sou errante, nós somos errantes, você é pecador. Ele veio para fazer morada, você não é pousada. Você é habitação. No Antigo Testamento, o Espírito só vinha para reis, profetas, sacerdotes e juízes. Vinha, usava eles para que ele fez, depois se retirava. Em alguns casos, o Espírito ficou em algumas pessoas, não todos. Como no caso de Bezalel, que foi uma das primeiras pessoas a ser cheia do Espírito Santo, dotado de inteligência para poder construir a arca da aliança, construir a mesa da preposição, construir o altar de holocausto, construir o candelabro, construir o incensário, construir o tabernáculo. Não foi Moisés, não. Foi Bezalel, tá? Que construiu, tá? Saul teve, mas depois o Espírito se retirou dele. Davi teve em si. Quando ele pecou, ele falou assim, poxa, eu tô com algo que poucos têm. Porque vem e vai. Então, não retires de mim o teu Santo Espírito. Nem me aparta, nem me afaste da tua presença. Davi teve. Tá? Mas antes só vinha por essa classe. Mas observa aqui. Vem cá em Juízes. Vem cá em Juízes. Vem cá em Juízes. Abra, por favor, em Juízes. Juízes 16, por favor. Ó. Por favor, estou botando de... Ó, Juízes. 16, versículo 20, correto? E depois versículo 25.
Confiando em si mesmo, Sansão. Deixa escrever. Quando ele acabar de escrever, vocês mesmo aí em casa escrever. Foi? Ó. Confiar no seu braço, ó. Juízes 16, 20. Sublinha aí o 20, a parte final que eu vou dizer, tá? Eu vou até escrever aqui. Ó, olha o que diz assim, ó, o versículo 20. Ó. E disse ela. Ela quem? Dalila. Os filisteus vêm sobre ti. Sansão, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do sono. Esse sono que foi onde ela cortou o cabelo dele. Porque olha o versículo 16, olha o 15, para poder seguir aqui, olha o 15 do capítulo 16, olha o 15. Então disse ela, como me dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração, pois tu não confia em mim, porque tu não fala de onde vem tua força. Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Sublinha aí, em que consiste a tua força. Se a força de Sansão viesse do cabelo, ele estava com o cabelo raspado, cego de vista, rodando no moinho, com vários filisteus em cima, de plateia, zombando dele lá embaixo. E ele, rodando no moinho cego, os filisteus zombando, ele sentiu a presença de um moço se aproximar dele. E ele, não vendo, mas sentiu a presença de um moço. Eu não falo moço, mas sabe esse moço que aproxima da gente quando parece que tudo está perdido? Aí o moço se apresenta para eles e ele diz assim, olha, me guie até as colunas. Aí o moço guiou Sansão do moinho até as colunas que estavam sustentando a laje, como fosse tipo um palco, onde estavam todo mundo zombando dele. E ali ele derrubou, matou todos os filisteus que estavam ali em cima e ainda morreu ainda. Diz a Bíblia que Sansão matou mais com a sua morte do que quando ele estava em vida. Porque... deixa eu falar, acho que é... Me guarda, assim. Me guarda. Então a força de Sansão não estava no cabelo. Senão seria sincretismo. Sincretismo é eu apregar força em amuleto. Esse aqui é é a minha figa. Esse aqui é a minha arruda, bota atrás da orelha. Esse aqui é a ferradura, bota atrás da porta. Esse aqui é o prende de pimenta. Olho grande, cai tudo ali. Isso aqui é a espada de São Jorge. Tudo que vem vai ficar ali, não. Coelho, patinha de coelho. Parte de coelho não, é o rabo do coelho. É o rabinho do coelho. As pessoas colocam ferradura, não. Isso é amuleto. Elefante. Elefante traz dinheiro, né? Na cultura, se não me engano, budista. Ou não é budista? Budista. Não, é cultura indiana. Indiana. A cultura budista é do Buda. A cultura chinesa é do gatinho, que fica assim, ó. Isso. Ó, com a mãozinha. Ó, a mãozinha dele, ó. Você nunca percebeu isso aqui, ó. A mãozinha do gatinho fechadinha, a patinha. Sempre assim, ó, fechada, ó. Tá?
Então a força de sanção estava na obediência, nunca no cabelo. Vou colocar aqui abaixo, a força de sanção estava na obediência e não no cabelo. Versículo 16. Sucedeu o quê? Importando ela quando? Todos os dias. Mano, isso aqui, quem comprou o livro acerca de José, sabe o que eu coloquei? Isso lá no livro. A esposa de Potifar importunava Jó todos os dias. Sendo apologeta, crítico. Perdão, foi Jó, né? José. Eu escrevi sobre Jó também. Eu escrevi sobre José, sobre Jó também, tá? Vale muito a pena você comprar também. Mas sobre José, eu botei lá no livro que a esposa de Potifar o importunava todos os dias. Sendo apologeta crítico, eu tinha que eu ressaltei algo aqui, lá, e vou ressaltar aqui. Qual foi o erro de José? Não ter contato com a Potifar. Eu não dizia que ele não foi nem sincero, porque para ele não ser sincero ele tinha que ser, para ele não ser sincero ele tinha que agir de falsidade, né? Ele não foi transparente. A ponto de falar, olha, tu me deixou aqui na tua casa sobre todas as coisas, menos sobre a tua esposa. Ela está dando em cima de mim. Só que, olha o que eu vou apontar aqui também com uma apologeta. Todo eunuco de todas as civilizações, de nações, melhor dizendo, que cuidava do harém do rei, ele é castrado. Ele não tem a sua virilidade. Desculpa a novela que passou sobre Potifar não sendo castrado. Porque o erro de Potifar é estar casado. Porque como alguém vai casar com alguém, não vai satisfazer o desejo carnal da outra pessoa. Isso dá brecha. Isso dá legalidade. A Bíblia diz em Coríntios 7 que para se afastar, para se apartar para o jejum, tem que ser por um tempo, para depois voltar rápido para o diabo não ganhar terreno nisso. Então qual foi o erro de Potifar? Está casado, sendo eunuco. Professor, mas não tem nenhuma possibilidade não, porque ele cuidava do harém de Faraó. As mulheres eram tudo de Faraó. Para quem cuida do harém não pode estar casado. Ele pode ter casado depois que pegou esse ofício como guarda de Faraó e depois pegou, ou antes ou depois pegou o ofício de cuidar do harém como guarda, mas como guarda quem cuida do harém não pode ter essa virilidade, entendeu? Então a Bíblia não dá essa informação na totalidade. Algum historiador pode apontar, mas aí é algo de historiador, ainda não tive essa informação, tá? Mas se ele é eunuco, ele é castrado, tá? Uma observação aqui é que sono é esse? Ele está dormindo e não acorda, importunando-o todos os dias com as suas palavras e molestando-o. A sua alma se angustiou até a morte. Ela pegou ele por dentro. Ela matou ele por dentro. Se a sua alma se angustiou até a morte, ela tocou no segundo. Porque a queda nunca é fora. Primeiro, a queda primeiro acontece por dentro. Primeiro a pessoa pensa, primeiro a pessoa planeja, maquina, idealiza, projeta, para depois executar. Então quando ela pegou ele por dentro, por isso que quando o céu quer algo com você, ele te pega por dentro. E tomara a Deus que todas as nossas almas Deus nos pegue por dentro. Porque Deus nos pega por dentro do indivíduo do avesso. Porque a Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. O que vai sair fora é aquilo que reflete aquilo que está aqui dentro. E descobriu-lhe todo o seu coração. E lhe disse:
Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Aí vamos voltar para o 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes. Sublinha aí, por favor. Sairei. 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 Escreveu? Não. Você tá como? Sairei ainda. Isso, sairei ainda.